Tua alma sabe algo que tua mente ainda não consegue entender, que nenhuma mensagem de um amigo, nenhuma distração vai te dar o que você realmente precisa. O que você precisa neste dia é uma palavra, uma só, do Pai. Sofonias 3,17 diz assim: O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Ele salvará, se alegrará sobre ti com alegria, em silêncio te amará, se regozijará sobre ti com cânticos. 5 afirmações, 5 verdades, e uma delas pode mudar a tua vida para sempre. A primeira vai te dizer onde está Deus. A segunda, o que pode fazer. A terceira, o que sente por você. A quarta, como te ama nos momentos impossíveis de entender. E a quinta, a mais incrível de todas, vai te mostrar que Deus, agora mesmo, neste instante, enquanto você respira, está cantando uma canção sobre você. Por isso, antes de continuar, faz um favor para mim. Abre os comentários e escreve estas 4 palavras. Deus canta sobre mim. Não escreva como uma frase bonita. Escreve como uma declaração. Porque cada vez que alguém mais ler, o céu vai se alegrar mais uma vez sobre esta conversa. Vamos começar. Número 1. A sexta-feira da alma cansada. Há algo em você que finalmente parou de correr. Talvez você tenha continuado funcionando o dia inteiro, respondendo mensagens, terminando pendências, dizendo sim, quando por dentro já não tinha mais força. Talvez tenha comido sem realmente sentir o sabor da comida. Talvez tenha se deitado com o celular na mão, olhando a tela sem de fato ver nada. E embora amanhã seja sábado, há uma parte de você que ainda não sabe como descansar. Por isso você está aqui, não por acaso, não porque sobrou tempo. Você está aqui porque sua alma chegou carregada e Deus sabe exatamente com que peso você entrou nesta noite. Antes de continuar, respire, não rápido, não por obrigação. Respire como quem entra em casa depois de ter passado tempo demais lá fora. Respire como quem, finalmente, solta a bolsa que carregava no ombro há horas, porque isso é a sexta-feira para o seu interior. É aquele momento em que o corpo se senta, mas a alma começa a perceber o quanto vinha aguentando. É o dia em que você já não pode continuar fingindo que está tudo bem só porque conseguiu terminar a semana. É o dia em que finalmente sente o cansaço por completo. E escute isto com o coração aberto. Deus não veio te repreender por esse cansaço. Deus veio te encontrar dentro dele. Há uma frase que foi escrita há muito tempo, mas esta noite parece que foi guardada só para você. Está em Sofonias 3,17 e diz que o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Ele salvará, se alegrará sobre ti com alegria, em silêncio te amará, se regozijará sobre ti com cânticos. Lê outra vez dentro de você. Não diz que Deus te olha de longe. Não diz que te espera quando você já estiver melhor. Não diz que vai te receber quando você se recompor. Diz que Ele está no meio de ti. Aí, nesse quarto, nessa cama, nessa sala em silêncio, nesse coração que hoje não sabe se chorar, dormir ou simplesmente ficar quieto. Ele está aí. E talvez isso seja o que você mais precisa nesta noite. Não uma explicação longa, não uma solução imediata, não uma lista de coisas para resolver no fim de semana. Você precisa de presença, porque há cansaços que não se curam com dormir 8 horas. Há cansaços que vêm de manter a compostura diante de todos, de engolir palavras, de cuidar dos outros enquanto ninguém parece perguntar como você está, de dirigir com um nó na garganta, de fechar a porta do banheiro para chorar baixinho, de voltar do hospital com o peito apertado, de sentar à mesa e sentir que ninguém percebeu o quão difícil foi o seu dia. Tudo isso conta, tudo isso pesa e tudo isso Deus viu. Você se lembra de quando era criança e sua mãe chegava do trabalho? Ela entrava com aquele cansaço que não precisava ser explicado. Fechava a porta, soltava a bolsa em uma cadeira.
Deixava sair um suspiro longo, como se até o ar tivesse carregado peso o dia inteiro. E a casa a recebia. Não pedia que ela provasse nada antes. Não exigia um sorriso antes de entrar. Apenas a recebia. Assim Deus quer te receber nesta noite. Como casa, como refúgio, como um lugar onde você não precisa se manter firme para convencer ninguém de que consegue dar conta de tudo. Você pode soltar a bolsa da alma, pode deixar o peso cair, pode fazer esse suspiro longo por dentro e admitir: estou cansado, estou cansada. E tá tudo bem, porque é justamente aí que começa o descanso verdadeiro. Jesus disse isso com uma ternura que ainda sustenta aqueles que chegam ao limite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. Ele não chamou o forte, não chamou quem já resolveu tudo. Ele falou com o cansado, com o sobrecarregado, com aquele que já não aguenta mais, mas continua caminhando. Se você está cansado, esse versículo é para você. Se você chegou até aqui com a alma quase tocando o chão, esse convite leva o seu nome. Então, neste momento, não faça mais nada. Não tente organizar toda a sua vida em uma única noite. Não apresente a Deus um relatório detalhado da semana. Não prepare defesa. Não explique por que reagiu assim, por que doeu tanto, por que está tão exausto. Apenas fique. Solte um pouco o celular, baixe a guarda, coloque as mãos sobre o peito ou sobre o colo e ouça esta verdade como se o próprio Deus estivesse sussurrando ao seu ouvido. Você já chegou. A sexta-feira não é o fim da semana. É o dia em que Deus te acolhe. No Emero 2, a carta guardada na gaveta. Há versículos que, de tanto serem ouvidos, viram parte da paisagem. Continuam sendo verdade, continuam tendo poder, continuam sendo palavra viva. Mas às vezes passam pelos seus ouvidos como passa uma música que tocou tantas vezes em casa que ninguém mais para escutar de verdade. Você conhece alguns desses textos: Jeremias 29:11, Filipenses 4:13, Romanos 8:28. Você já os viu em quadros, em canecas, em estátuas, em pregações, em canções. E não é que tenham perdido a força, é que às vezes o coração se acostuma a receber o sagrado sem tremer. Mas, de repente, escondido quase no final do Antigo Testamento, em um daqueles livros que muitos passam rápido, aparece um versículo que não chega como uma frase conhecida, mas como uma carta que alguém te escreveu há anos e que hoje, finalmente, você se atreve a abrir devagar. Isso é Sofonias 3:17. Não soa como consigna. Não soa como Deus, se aproximando em silêncio até tocar a parte de você que estava mais cansada. Diz que o Senhor teu Deus está no meio de ti. No meio, não fora esperando que você o busque melhor. Não longe observando, de uma altura fria, no meio da sua desordem, no meio do seu cansaço, no meio da sua noite. Diz que Ele é poderoso e que salvará. Diz que se alegrará sobre você com alegria. Não que te tolera, não que te suporta, não que te recebe com resignação. Diz que se alegra sobre você. E então vem essa linha, que parece delicada demais para ser real. Em silêncio te amará. Como se o amor de Deus, por um momento, deixasse de se explicar e simplesmente te abraçasse em silêncio. E depois, o que muitos acham difícil acreditar por completo, se regozijará sobre você com cânticos. Deus canta sobre você. Deus sobre você. Por isso esse versículo é tão pouco usado, porque é tão terno que quebra certos moldes que muitos carregam sem perceber. Há pessoas que acham mais fácil crer em um Deus forte do que em um Deus próximo, mais fácil em um Deus santo do que em um Deus que canta, mais fácil em um Deus que corrige do que em um Deus que se comove. E ainda assim, está escrito, não em um livro moderno, não em uma frase bonita feita para emocionar. Está na palavra.
E quando você lê sem pressa, algo dentro se rompe de forma bonita, como quando uma parede antiga finalmente deixa a luz entrar. Pense naquela carta guardada em uma gaveta. Alguém escreveu à mão há muito tempo. Talvez o papel já esteja um pouco amarelado. Talvez a tinta tenha perdido força. Talvez tenha passado tanto tempo que você esqueceu que ela ainda estava ali. Mas um dia você abre essa gaveta procurando outra coisa, a encontra, a desdobra com cuidado e assim que lê as primeiras linhas, tudo volta. A voz de quem a escreveu, o momento em que você recebeu, o calor no peito, a sensação de que aquelas palavras foram feitas para te sustentar. Assim, acontece com certos versículos. A Bíblia inteira é uma carta viva, sim, mas há linhas sublinhadas pelo céu que parecem te esperar em uma estação exata da sua vida. Sofonias 3:17 é uma dessas linhas. Hoje, abra a gaveta. Talvez você leve anos indo à igreja. Talvez conheça os hinos, as histórias, os salmos mais conhecidos. Talvez abra a Bíblia pela manhã. Leia 2 capítulos com o café ao lado. Feche e em 20 minutos já não lembra o que leu. Não porque você seja terra ruim. Não porque Deus tenha deixado de falar. Às vezes, só acontece de você ler com os olhos correndo e não com a alma em silêncio. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda. Não há versículo descartável. Não há canto esquecido. Só há palavras que você ainda não leu devagar. Não, devagar até que desçam do papel para o coração. Lê outra vez por dentro. Por isso, quando este vídeo terminar, não siga em frente como se isso fosse apenas mais um momento bonito. Vá até a sua Bíblia, em papel se puder. Abra em Sofonias 3. Leva do versículo 14 ao 20. Leva em voz alta. Deixe que a sua própria voz te entregue essa carta. Sublinhe o versículo 17. Deixe-o aberto na sua mesa de cabeceira. Que essa página respire com você nesta noite. Que seja a primeira coisa que você veja ao acordar. Porque esse versículo não se esgotou. Ele só está esperando que alguém o leia como se fosse a primeira vez. Número 3. A fenda no céu de Sofonias. Se você nunca leu Sofonias completo, o que vem agora pode mexer com você por dentro de uma forma inesperada. Porque Sofonias não começa como uma canção. Começa como uma tempestade. Começa com palavras duras, com fogo, com escuridão, com tremor, com juízo. Os primeiros capítulos do livro têm esse som de céu fechado, de terra tremendo debaixo dos pés, de um Deus que não está brincando com o pecado, nem tratando a destruição como se não importasse. Há frases ali que assustam, frases que fazem você pensar em um rio cheio descendo, com força entre as pedras, batendo em tudo no seu caminho, arrastando galhos, barro, ruído, medo. E se você ficasse apenas com esses capítulos, poderia pensar que tudo termina ali, que o livro inteiro vai ficar nesse tom, que Deus só está trovejando, que Deus só está corrigindo, que Deus só está mostrando severidade. Mas não, e aí está a fenda, aí está a surpresa, aí está a beleza intensa deste livro. Porque 9 versículos depois, o mesmo Deus, com a mesma boca, passa do trovão ao canto. Isso é o que te desarma. Não são 2 vozes, não são 2 deuses. Não é que no capítulo 1 Deus perdeu a paciência e no capítulo 3 apareceu outro mais terno para compensar. É o mesmo Deus, o mesmo. Aquele que falou de juízo, depois fala de alegria. Aquele que fez a terra estremecer, depois diz que em silêncio te amará. Aquele que anunciou o dia do Senhor, depois declara que se regozijará sobre você com cânticos. E isso te obriga a olhar mais fundo, porque te ensina algo que às vezes você esquece quando está ferido. A severidade de Deus nunca foi capricho, nunca foi crueldade, nunca foi prazer no castigo, sempre foi o fogo que sai para lutar pelo que ama. Sempre foi a força de um Deus que não está disposto a deixar os seus nas mãos do que os destrói. E quando esse fogo cumpre o seu propósito,
O que resta não é ressentimento. O que resta é ternura. O que resta é um pai cantando sobre aqueles que ele voltou a recolher. Pense em um rio escuro descendo entre montanhas altas. Você o ouve antes de vê-lo. Ele ruge, bate, se agita. A água vem turva, rápida, indomável. Você caminha pelo vale seguindo esse rio e tudo em você pensa: isso vai terminar em desastre. Isso não pode terminar bem. Esse ruído não pode levar à paz. Mas você continua caminhando. Faz uma curva entre as montanhas. O som muda, o ar muda e, de repente, o rio deságua em um lago tranquilo. A água se acalma. A superfície reflete o céu. Há pássaros ao redor. Há uma paz que parecia impossível poucos metros antes. Isso é Sofônias. Os capítulos 1 e 2 são o rio. O capítulo 3, versículo 17, é o lago. E se hoje o seu coração vem seguindo o barulho do rio, Deus quer que você saiba que nem tudo termina em estrondo. Mais adiante te espera quietude. Mais adiante te espera canto. Você já viveu semanas assim? Semanas que parecem capítulos 1 e 2. Tudo se complica ao mesmo tempo. A saúde oscila, o dinheiro aperta, a casa esfria, os filhos preocupam. O casamento pesa, a mente não se cala. E no meio dessa soma, uma voz escura começa a dizer: Deus está irritado comigo. Deus virou as costas para mim. Deus está cansado de mim. Você nem sempre diz isso em voz alta, mas já sentiu. Já pensou nisso dirigindo, já pensou na madrugada, já pensou olhando para o teto. E por isso, esta palavra chega no momento certo. Porque você precisa lembrar que mesmo quando o rio ruge, o lago continua adiante. Mesmo que hoje você esteja atravessando uma paisagem difícil, Deus não está atrás de você te perseguindo com ira. Ele está à sua frente, te esperando à beira da água calma. O Salmo 35 diz de uma forma que abraça toda essa verdade: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Escute bem o peso disso. Um momento. A vida inteira. A ira é momento. O favor é vida inteira. O choro tem noite. A alegria tem manhã. Deus nunca escreveu a sua história para te deixar preso para sempre no capítulo mais escuro. Ele sabe atravessar a noite sem perder de vista a manhã. Então, nesta semana, quando a sua mente se levantar contra você e disser que Deus está irritado com você, não fique em silêncio diante dessa mentira. Responda, mesmo que a sua voz trema, mesmo que você ainda não sinta isso por completo, diga em voz alta: não, Ele canta sobre mim. Repita enquanto lava a louça. Repita no carro. Repita quando fechar a porta do quarto. Repita até que desça do pensamento para a alma, porque o mesmo Deus que troveja no capítulo 1, canta no capítulo 3. O mesmo Deus, a mesma boca. E essa canção também é para você. Número 4, Deus está no meio de ti. Escuta esta frase, devagar, como quem abre uma janela em um quarto que ficou dias fechado. Deus está no meio de ti. Não diz que está longe te olhando de uma altura impossível. Não diz que está reservado para um prédio, para uma reunião especial, para o domingo, para o momento em que você finalmente conseguir sentir algo. Diz no meio de ti. Aí, no centro do que você é, no meio dos seus pensamentos que você não sabe organizar, no meio desse cansaço que você não contou a ninguém, no meio do seu medo, da sua memória, da sua respiração nesta noite. Deus não quer que você o imagine como alguém que passa por uma visita e depois vai embora. Ele quer que você entenda que Ele já está aí antes de você o nomear, antes de você o perceber, antes mesmo de saber como explicar. E hoje, Ele quer te dizer isso não como uma ideia bonita, mas como uma voz que se senta ao seu lado e fala ao seu coração. Filho, filha, não me procure longe. Eu já estou aqui.
Não me perdi, não fui embora. Não saí do seu lado quando você sentiu o peito vazio. Eu vivo no meio de ti, no centro da sua batalha, no centro da casa, quando todos dormem e você fica acordado. No centro daquela conversa que te feriu e que você continua repetindo por dentro. No centro do que você teme que aconteça. Aí eu tô, não esperando você me encontrar lá em cima, não exigindo que você me alcance. Eu estou aqui embaixo com você, dentro da sua história real. É aí que muitos se quebram por dentro sem perceber, porque passam anos pensando em Deus como se Ele estivesse sempre um pouco mais longe do que podem tocar. Oram e sentem que as palavras voltam. Leem a Bíblia e sentem que as letras não descem ao coração. Cantam e não sentem nada. E então concluem que Deus se afastou. Mas não, às vezes não é que Deus tenha ido embora. Às vezes é que você continua procurando na distância quando Ele decidiu permanecer na proximidade. Mateus 1:23 diz, com uma doçura imensa, chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, não Deus perto, não Deus ao redor, Deus com. E agora, pelo seu Espírito, essa promessa não é uma ideia distante, é presença viva. Respire um segundo e pense nisso. Esse ar que acabou de entrar em você não chegou a uma casa vazia. Seu coração não está batendo em solidão. O pensamento que vem à sua mente já foi ouvido por ele antes de você terminar de formá-lo. Você não está buscando um Deus ausente. Você está despertando para um Deus presente. É como entrar em uma casa onde estão fazendo pão. Ninguém precisa te explicar. Antes de ver a mesa, antes de olhar o forno, antes de encontrar quem preparou, você já sabe. O cheiro te envolve, te recebe. Entra na roupa, no ar, na alma. Você não o criou naquele momento. Ele já estava ali enchendo a casa. Assim é a presença de Deus no meio de ti. Você não precisa gritar para que ela exista. Não precisa fabricar uma emoção para que seja real. Não precisa de uma fórmula exata para que chegue. Ela tá. Enche a casa interior. E quando você finalmente se senta à mesa, descobre que havia pão quente esperando por você desde antes. Pão com o seu nome. Pão para esta noite. Ageu 2:4 e 5 diz: Tende ânimo, eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra que fiz aliança convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito estará no meio de vós, não temais, no meio de vós. Zacarias 2:10 volta a dizer quase com o mesmo ritmo: Canta e alegra-te, filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Percebe? Deus insiste nessa frase, porque sabe o quanto é difícil para você acreditar nela. Você pensa que se está chorando. Ele se afastou. Você pensa que se está confuso. Ele se calou. Você pensa que se não sente nada, então ele não está. Mas a verdade de Deus não depende do volume da sua emoção. Ele não desaparece porque o seu coração esteja nublado. Por isso, ele também está nas cenas mais comuns do seu dia. Você vai dirigindo para o trabalho, com uma música tocando baixinho, mas por dentro continua revisitando aquela frase que te feriu. Ele vai no carro com você. Você passa uma camisa em uma quinta-feira à noite, cansado, cansada, pensando em tudo que ainda falta. Ele está ao lado da tábua de passar. Você lava o rosto antes de dormir, levanta o olhar, se vê no espelho e por um momento não se reconhece completamente. E mesmo aí, onde você só vê olheiras, desgaste e perguntas, Deus te vê por inteiro. Como ninguém mais te vê, como ninguém mais soube te olhar. Então, nesta noite, antes de dormir, não faça uma oração longa, não monte um discurso. Apenas feche os olhos e diga devagar, 3 vezes, como quem deixa uma verdade cair até o fundo da alma. Deus está no meio de mim. Deus está no meio de mim. Deus está no meio de mim. Não como súplica, como declaração,
como quem finalmente para de procurar na porta alguém que já estava sentado dentro da casa. E quando chegarem as horas difíceis, quando o coração acelerar e a mente te perguntar por que você não o sente, volte a essa frase: porque você não está tentando trazer um Deus distante. Está aprendendo a reconhecer o Deus que já decidiu ficar. Número 5, o Deus que não dorme à 1 da manhã. E sim, eu sei o que talvez você esteja pensando agora mesmo. Parece lindo dizer que Deus está no meio de ti. Sou eterno, sou consolador. Mas quando chega a madrugada e você abre os olhos de repente com o coração acelerado, quando o peito aperta sem pedir licença, quando a mente começa a correr mais rápido que o relógio, tudo isso parece distante demais. Nesse momento, você não sente Deus. Sente o silêncio. Sente a escuridão. Sente o peso do que não resolveu durante o dia. Sente a conta que não fecha, a ligação que não retornou, o exame médico que ainda está pendente, o filho que não chegou, a conversa que te deixou ferido. E então você pensa, mesmo sem dizer em voz alta: Senhor, se de verdade estás aqui, por que não te sinto? Escuta isto com calma. O fato de você não sentir algo não significa que não seja verdade. Há verdades que não dependem da sua emoção para se sustentarem. Sua esposa pode estar dormindo ao seu lado na cama, e você não a está sentindo a cada segundo. Mas ela está. O ar está entrando nos seus pulmões neste exato momento. E você não o percebe como percebe um carinho. Mas está. O chão está debaixo dos seus pés, mesmo que você não pense nele o tempo todo. E Deus também. A presença dele não sobe e desce conforme o seu estado de espírito. Não aparece quando você chora bonito e desaparece quando o medo te vence. A presença dele descansa em algo mais firme que as suas sensações. Descansa na palavra dele. E quando a sua emoção treme, a palavra dele não treme com você. Por isso, o Salmo 121 diz algo que, à 1 da manhã, vira um salva-vidas. Não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormitará, nem dormirá o que guarda Israel. Leia devagar, não dorme. Você sim. Ou pelo menos, tenta. Você acorda assustado. Você fica olhando para o teto. Você faz contas no escuro. Você conta fantasmas. Mas ele não pisca. Ele não cochila. Ele não se cansa de vigiar a sua vida. Enquanto todos dormem e a casa parece mergulhada em silêncio, Deus continua acordado, não ocupado com outra coisa, não distraído, não ausente, acordado sobre você. Nos bairros de antigamente, havia uma figura que quase já não se vê, mas que muitos ainda lembram. O vigia noturno. Aquele homem que caminhava pelas ruas à noite com uma lanterna, enquanto as janelas estavam fechadas e as pessoas dormiam. Quase ninguém o via diretamente. Poucas vezes alguém se debruçava na janela. Mas a simples presença dele trazia calma. Saber que alguém estava acordado, quando todos dormiam, tornava a noite mais leve. Assim é Deus com você. O Deus de Sofonias 3:17 é o seu vigia. Enquanto você treme, ele guarda. Enquanto você não entende, ele percorre a noite. Enquanto você sente que tudo está fora do lugar, a lanterna dele já passou por essa esquina do seu medo. Talvez você não o veja atravessar o corredor. Talvez não o ouça abrir uma porta. Mas a luz dele está ali tocando exatamente a janela da sua madrugada. E o mais terno de tudo é isto. Quando você acorda nessa hora difícil, você não está sozinho. Você não chega a uma escuridão vazia. Não é recebido por um quarto abandonado por Deus. Ele já está ali antes de você abrir os olhos, te olhando não com incômodo, mas com uma ternura que você não sabe medir. Como quem diz: eu sei o que te acordou de novo. Eu sei o que pesa em você. Eu sei o que te dá medo quando tudo fica em silêncio. Você não precisa me explicar tudo agora. Só lembra que eu não dormi e não me cansei de você esta semana.
Davi entendeu isso e por isso pôde dizer no Salmo 4, versículo 8: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro. Ele não disse isso porque a vida dele era perfeita. Não disse porque não tinha inimigos. Disse porque descobriu que a paz não vinha de uma noite tranquila, mas de uma presença acordada. Há noites em que você não consegue controlar o que sente, mas pode lembrar quem vela enquanto você tenta fechar os olhos novamente. Então, nesta noite, se você acordar de madrugada, não pegue o celular imediatamente. Não abra o WhatsApp. Não se entregue outra vez ao brilho frio da tela. Coloque a mão sobre o peito. Sinta que você ainda está aqui. Respire. E diga uma única frase, apenas: Deus não dorme. Diga de novo: Deus não dorme. E uma terceira vez, mais devagar: Deus não dorme. Respire isso até que a sua alma se acalme um pouco. Porque enquanto você conta fantasmas, Ele conta você. Número 6. Poderoso. Ele salvará. A segunda afirmação de Sofonias não acaricia primeiro. Sacode. Diz: poderoso. Ele salvará. E você precisa ouvir essa frase como se o próprio Deus se inclinasse em sua direção nesta noite e dissesse: filho, filha, não me confunda com um Deus fraco, bonito, sensível, mas incapaz de fazer algo real por você. Não me transforme em uma ideia eterna que te acompanha enquanto você continua lutando sozinho. Eu sou o poderoso. Eu sou aquele que entra na batalha. Eu sou aquele que não recua. Eu sou aquele que vê o que te persegue, mesmo quando você não tem forças nem para nomear. A sua salvação não foi um favor pequeno que improvisei para te tirar do aperto. Foi uma guerra que já lutei. Foi uma vitória que já garanti. Antes de você saber que estava em perigo, eu já estava de pé na linha de frente. Porque às vezes você quer um Deus amoroso, mas sem força. Um Deus que te abrace sim, mas que não consiga mover nada. Que te console, mas que não tenha espada. E outras vezes, quando você vem ferido pela vida, imagina um Deus forte, mas frio. Poderoso, mas distante. Capaz de vencer, mas não de se aproximar com ternura. E Sofonias quebra essas duas imagens falsas em uma única linha. Mostra o Deus que pode derrubar muros e, ao mesmo tempo, se inclinar sobre o seu cansaço. O Deus cuja mão pode fechar a boca do inimigo, mas também enxugar as suas lágrimas com uma delicadeza que ninguém mais tem. O mesmo que luta, canta. O mesmo que troveja, abraça. O mesmo que vence, depois se senta ao seu lado para te dar descanso. Pense em um soldado voltando da guerra. Ele vem marcado. Traz poeira nas roupas, feridas na pele, o peso da batalha ainda grudado no corpo. Suas mãos ainda têm cheiro de ferro. A espada ainda está em sua mão. Mas quando entra em casa, não usa essa força para assustar os seus. Não chega empurrando portas nem exibindo poder. Ele chega, vê a filha dormindo. Senta-se à beira da cama. Abaixa a voz, suaviza o rosto e canta baixinho para que ela descanse em paz. Essa imagem diz tudo. Deus não é eterno em vez de ser poderoso. Deus eterno justamente porque ninguém pode disputar o seu poder. Ele não precisa provar força te esmagando. Não precisa se impor gritando com você. Ele já venceu. Por isso pode cantar para você. E você precisava ouvir isso porque tem passado tempo demais lutando com as próprias mãos guerras que nunca foram suas. O negócio que desmorona e você não sabe como salvar. O diagnóstico que você ainda não teve coragem de contar. A relação que se rompeu e te deixou recolhendo pedaços. O filho que se afastou e toda noite bagunça a sua alma. A dívida, o medo, a vergonha, a luta secreta. Você tem segurado a espada com os dentes apertados, tentando se manter firme, tentando não cair, tentando ser o seu próprio resgatador. Mas você já não aguenta mais, e você não precisava aguentar.
O Êxodo 14:14 diz com uma simplicidade que quase confronta o orgulho humano: o Senhor pelejará por vós e vós vos aquietareis. Que frase estranha para uma mente cansada. Ele luta, você descansa. Ele vai à frente, você solta a arma. Ele enfrenta o que te assusta. Você deixa de viver como se tudo dependesse de você. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque no fundo você se acostumou a pensar que descansar é responsabilidade e que soltar a espada é perder. Mas no reino de Deus, às vezes a fé se parece mais com afrouxar os punhos do que apertar ainda mais forte. Naum 1:7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Veja como isso é bonito. Ele não é apenas forte, ele é bom. Ele não apenas vence, ele conhece. Ele não apenas luta, ele protege. O poder dele não é uma ameaça para você, é o seu refúgio. A força dele não vem contra você, vem a seu favor. Então faça algo concreto. Diga em voz alta a batalha que você vem tentando carregar sozinho há meses. Diga sem enfeites. Diga como está. E depois entregue a Deus com palavras simples. Senhor, esta guerra é tua. A do medo, a do filho, a do corpo, a do dinheiro, a do coração quebrado. Eu me retiro da linha de frente. Tu lutas, eu descanso. Diga mesmo que seja difícil. Diga, mesmo que uma parte de você queira pegar a espada de novo 5 minutos depois. Diga até que a alma entenda que o guerreiro que troveja no capítulo 1 é o mesmo que canta sobre você no capítulo 3. E se ele canta, é porque a batalha já não está nas suas mãos. Número 7. O guerreiro que guarda a espada. Há pessoas que lutaram por tanto tempo que já não sabem quem seriam se um dia soltassem a espada. Acostumaram-se a viver tensas, a dormir tensas, a orar tensas, a pensar tensas, e sem perceber, transformaram o esforço em identidade, como se crer fosse apertar mais forte, como se a fé fosse nunca baixar a guarda, como se amar a Deus significasse viver exausto, sempre alerta, sempre produzindo, sempre apresentando um relatório militar do dia. Senhor, fiz isso, tentei aquilo, resisti aqui, me defendi ali. Amanhã vou tentar de novo. Mas chega um momento em que a alma já não consegue viver assim. E justamente aí, Sofonias te leva a um lugar diferente. Não à preguiça, não ao abandono. Leva você à quietude de quem finalmente entende que nem tudo depende das próprias mãos. Porque se ele é o guerreiro poderoso que salva, então a sua parte não é lutar uma guerra que não começou com você nem termina com você. A sua parte é descansar em uma vitória que ele já garantiu. E isso custa aceitar, porque às vezes você prefere continuar fazendo alguma coisa, a confiar, prefere continuar rodando na mente, continuar imaginando cenários, continuar preparando respostas para conversas que talvez nunca aconteçam. Continuar tensionando o peito como se isso pudesse te proteger. Mas o Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quietude. Que palavra estranha para alguém que está há meses sobrevivendo à base de nervo. Quietude não é cruzar os braços por indiferença. Quietude é baixar a arma porque você sabe que há alguém mais forte à sua frente. Quietude é parar de correr por dentro. Quietude é deixar de produzir ansiedade para sentir que ainda tem controle. E escuta isto, porque aqui está uma das coisas mais bonitas desta noite. Quando o guerreiro guarda a espada e se senta à beira da sua cama para cantar para você, ele não está mentindo sobre a superfície da sua vida. Não está dizendo que não haverá contas, nem notícias difíceis, nem processos longos, nem perguntas em aberto. Não, está dizendo algo mais profundo. Está dizendo que, mesmo que na superfície ainda haja ondas, no fundo já existe uma vitória estabelecida. Que mesmo que o seu problema ainda esteja aberto, o seu destino já não está nas mãos do problema. Que mesmo que a tempestade ainda mova o barco, a âncora já está fincada mais abaixo.
Pense em um porto quando o mar está agitado. De cima, você vê o barco se mover, subir, descer, inclinar um pouco, resistir ao impacto das ondas. E alguém poderia pensar: esse barco vai se perder. Esse barco não tem como se manter. Mas o que não se vê é o que o sustenta. Lá embaixo, debaixo do barulho, debaixo da água turva, debaixo do movimento que assusta, há uma âncora cravada no fundo. Ninguém a aplaude, ninguém a vê. Mas ela está ali e por isso o barco não se perde. Assim é com você muitas vezes. A má notícia te move, a conta te move, o diagnóstico te move, a ligação pendente te move, o medo te move. Sim, mas não te arranca, porque há uma âncora que não depende do que você sente. Essa âncora tem nome: o guerreiro poderoso que está no meio de ti. As ondas te balançam, a âncora te sustenta. E aqui, justamente neste ponto, deixa eu te dizer algo simples. Se isso está te ajudando, curta para que mais pessoas escutem esta semana. Porque há alguém que também está cansado de lutar sozinho e precisa ouvir que não nasceu para segurar a espada o tempo todo. O show do 14 repete de uma forma que quebra o orgulho e cura o coração ao mesmo tempo. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje fará por vós. O Senhor pelejará por vós e vós vos aquietareis. Mais uma vez a lógica do céu. Ele luta, você descansa. Ele enfrenta, você confia. Ele sustenta o fundo. Você deixa de afundar, tentando controlar a superfície. E talvez isso seja exatamente o que mais tem sido difícil para você nesta estação. Não resolver, mas soltar. Não avançar, mas relaxar. Não lutar mais, mas crer que Deus já está lutando, porque você tem passado semanas com o estômago apertado pelo que pode acontecer. Planejando a defesa, ensaiando a conversa, preparando-se para o pior cenário, cansando-se antes do tempo por coisas que ainda nem aconteceram. E o cansaço que você sente não vem só do problema. Vem de lutar guerras imaginadas, guerras repetidas, guerras que ninguém te pediu para carregar. Respire. Ele é o guerreiro. Você não. Faça agora um gesto físico, mesmo que esteja sozinho, mesmo que ninguém veja. Abra as mãos, palmas voltadas para o teto, e diga em voz baixa: eu solto. Se puder, nomeio. Eu solto, Senhor. Solto esta dívida, solto este medo, solto esta necessidade de controlar, solto esta luta. E amanhã, quando você pegar isso de novo, porque provavelmente vai pegar de novo, faça o mesmo outra vez. Abra as mãos, palmas para o teto, e solte de novo, porque a sua parte não é lutar a guerra dele. A sua parte é descansar na vitória dele. E agora se prepare, porque o que vem a seguir não vai apenas te consolar. Vai quebrar algo dentro de você, se você realmente deixar entrar. Número 8, se alegrará sobre ti com alegria. E aqui você chega à parte do versículo que para muitos é mais difícil de acreditar do que qualquer milagre. Porque uma coisa é crer que Deus existe, outra coisa é crer que Deus tem poder, outra coisa é crer que Deus pode salvar. Mas crer que Deus se alegra sobre você com alegria, isso já toca uma ferida mais profunda. Isso entra direto no lugar onde você aprendeu a se sentir insuficiente, no lugar onde se acostumou a pensar que o amor sempre precisava ser conquistado. Por isso hoje Deus quer falar com você assim, de frente, sem rodeios. Filho, filha, pare de acreditar que eu apenas te tolero. Pare de pensar que eu te suporto por pouco. Pare de me olhar como se eu te aguentasse com uma paciência fria, como quem convive com alguém difícil. Eu me alegro sobre você, não sobre as suas versão perfeita, não sobre as suas conquistas, não sobre as suas horas de oração, não sobre os seus serviços, os seus dias bons, sobre você. E é aí que algo se quebra por dentro, porque você vem de um mundo onde quase tudo funciona por desempenho. Aplaudem você quando faz tudo certo.
Sorriem mais quando você não dá problema. Valorizam você se produz, se rende, se chega, se cumpre. E sem perceber, você começou a tratar Deus com essa mesma lógica. Então pensa, se eu oro mais, Deus me ama mais. Se eu sirvo mais, Deus se alegra mais. Se esta semana fui forte, Deus está mais satisfeito comigo. E quando você falha, quando se apaga, quando já não aguenta, sente que desceu no afeto dele, como se o coração dele subisse e descesse conforme o seu desempenho. Mas Sofônias entra como um martelo santo para quebrar essa mentira. Deus não se alegra no que você produz. Deus se alegra em você, na sua pessoa, na sua existência, no filho e na filha que ele olha com ternura inteira. Por isso, Isaías 62:4 diz que Deus te dá um nome novo, um nome que significa "o meu prazer está nela". Veja a força disso. O seu verdadeiro nome diante do céu não é peso, não é decepção, não é problema, não é incômodo, não é o que falha de novo, não é a que nunca alcança, não é o que cansou a todos, não é a que sempre chega atrasada por dentro. O seu verdadeiro nome, aquele que Deus pronuncia quando te olha, é este: o meu prazer está em você. Leia de novo por dentro. O meu prazer está em você. Não diz a minha tolerância, não diz a minha resignação. Diz o meu prazer. Talvez por isso essa verdade seja tão difícil, porque você tem se olhado em espelhos errados. O espelho das redes, onde parece que você vale conforme a atenção que recebe. O espelho do trabalho, onde parece que você vale conforme o que produz. O espelho do corpo, onde parece que você vale conforme a balança, a roupa, a imagem. O espelho da casa, onde às vezes ninguém percebe o quanto você faz e o quanto sustenta. Você é a mãe que serve o café da manhã para todos e quando finalmente se senta, a mesa já está vazia. Você é quem prepara algo com carinho e ninguém comenta. Você é quem trabalha bem, mas o reconhecimento vai para outro. Você é quem posta uma foto e recebe poucos sinais de atenção, enquanto outros recebem muitos. E sem perceber, começa a medir o seu valor com esse espelho torto. Mas Deus não está te olhando a partir daí. O Pai tem outro espelho para você. E quando Ele te coloca diante desse espelho, o que você vê não é reprovação, é um sorriso. Talvez você se lembre daquele olhar da sua mãe, ou de alguém que te amou bem quando você era pequeno. Você fazia algo simples, talvez desajeitado, algo pequeno, e essa pessoa te olhava sorrindo. Às vezes nem precisava dizer nada, só aquele olhar bastava. Nesse olhar você entendia que era amado, que era visto, que trazia alegria. Isso é apenas uma sombra do que Deus sente quando te olha. Jeremias 32:41 diz: "Alegrar-me-ei neles, fazendo-lhes bem de todo o meu coração e de toda a minha alma." Escute o peso disso. De todo o meu coração, de toda a minha alma. Deus não ama com reservas. Não te dá carinho por partes. Não te entrega ternura com freio. A alegria dele sobre você não é pela metade. E o Salmo 147:11 diz que o Senhor se agrada dos que esperam na sua misericórdia. Se agrada. Que palavra linda! Deus não apenas age a seu favor. Deus sente alegria ao fazer isso. Você não é um processo celestial. Não é uma obrigação para o céu. Você é alguém em quem o coração do Pai descansa com prazer. Por isso, nesta semana, quando você entrar no banheiro pela manhã e se olhar no espelho, antes de se arrumar, antes de ajeitar o cabelo, antes de se cobrar qualquer coisa, pare um instante, olhe nos seus próprios olhos e diga em voz baixa: "Eu sou o prazer do Pai." Não como frase vazia, não como um lema para se animar, como verdade bíblica. E mesmo que no começo seja difícil, mesmo que uma parte de você queira discutir isso, repita até que algo se renda por dentro. Porque o seu verdadeiro nome não é decepção. O seu verdadeiro nome é este: o meu prazer está em você.
E quando você finalmente deixar essa verdade entrar, vai começar a entender por que o amor de Deus não apenas te sustenta, ele também devolve o seu rosto. Número 9. Pare de confundi-lo com o seu pai terreno. A forma como você imagina Deus hoje diz mais sobre a sua história do que sobre ele. E isso não é condenação. É apenas verdade. C. Quando você pensa em Deus, o imagina frio, distante, de braços cruzados, olhando de longe para ver se desta vez você finalmente faz tudo certo. Provavelmente você não está vendo Deus como ele é. Provavelmente você está vendo o eco de outra pessoa, o eco de quem não te abraçava, o eco de quem sempre tinha algo para corrigir em você, o eco de quem nunca te disse tenho orgulho de você, o eco de quem estava fisicamente em casa, mas nunca estava de verdade com você. E como a alma aprende a chamar de amor aquilo que conhece primeiro, depois você se aproxima de Deus esperando o mesmo tratamento, esperando distância, esperando silêncio. Por isso, quando você lê Sofonias 3:17 e encontra um Deus que se alegra sobre você, que em silêncio te ama, que canta sobre você, algo dentro responde quase sem pedir licença. Isso não pode ser para mim. Isso deve ser para outros, para gente mais limpa, mais estável, mais fiel, mais forte, mas não para mim. E escute bem o que está acontecendo aí. Não é que o versículo não seja para você. É que você ainda o está lendo com lentes emprestadas. Está lendo com a voz do seu pai terreno entre as linhas. Está lendo com a sombra de uma mãe distante. Está lendo com o gesto de quem te fez sentir demais. Está lendo com o tom de quem só fala com você quando você erra. E Deus hoje quer te dizer algo com uma clareza que quebra correntes. Não me confunda com eles. Não me confunda com o pai que te falhou. Não me confunda com a mãe que não soube te abraçar como você precisava. Não me confunda com a voz humana que te mediu errado. Eu não sou nenhum deles. Eu sou eu. E quando Deus diz isso, não diz com frieza. Diz como quem quer limpar um retrato que ficou coberto de poeira por anos. Oséias 11:3 mostra isso com uma ternura imensa. Eu, contudo, ensinei Efraim a andar, tomando-o pelos braços. Que imagem linda! Deus não como o pai que exige sentado, mas como o pai que se abaixa, segura as mãos do filho e o acompanha nos primeiros passos inseguros. Não zomba quando ele cai, não o envergonha quando ele treme. Sustenta, guia, sorri durante o processo. E depois Isaías 49:15 leva isso ainda mais longe. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mesmo que o amor humano mais íntimo fale, mesmo que se rompa o vínculo que parecia impossível de romper. Deus não. Deus não se distrai de você. Deus não se cansa de você. Deus não te apaga do coração dele. Pense naquela luz acesa na cozinha quando um filho vai chegar tarde. Já é noite. A casa está em silêncio. Lá fora existe frio, rua, mundo. O filho vem cansado, com vergonha, com a alma confusa, talvez carregando o peso de decisões erradas, com a sensação de ter demorado demais. Mas antes de bater a porta, ele vê de longe aquela luz amarela na janela, e naquela luz entende algo sem que ninguém diga: ainda posso entrar. Ainda há lugar para mim aqui. Assim é Deus com você. Não o pai que apagou tudo para te dar uma lição. Não aquele que te deixa do lado de fora para aprender sozinho. Deus é a luz acesa na cozinha do Pai. Não importa a hora. Não importa como você chega. Não importa quantas voltas você deu. Há uma luz acesa para você. Sempre. Davi conhecia essa ferida e por isso pôde dizer no Salmo 27:10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Acolher? Que palavra tão terna. Não diz apenas aceitar, não diz apenas tolerar. Diz acolher, como quem levanta com cuidado algo que outros deixaram cair. Talvez
isso seja você hoje. Alguém que foi deixado emocionalmente em um canto da alma. Alguém que aprendeu a se endurecer porque não havia quem o acolhesse. Mas Deus acolhe, Deus toma nos braços aquilo que outros não souberam sustentar. E isso muda até a forma como você ora, porque você já não está falando com o pai que te feriu. Não está falando com a voz que nunca te aprovou. Não está orando para um rosto severo que te ensinou a se esconder. Você está orando ao Pai que canta sobre você, ao Pai bom. Por isso, nesta semana, quando começar a orar, não comece com fórmulas longas. Comece com 2 palavras apenas. Pai bom, diga devagar, Pai bom. E deixe que essas palavras entrem onde antes só havia medo. Porque o seu coração precisa reaprender quem Deus é. Precisa parar de projetar sombras alheias nele. Precisa finalmente olhar a imagem correta. E Sofônias 3,17 é uma imagem limpa, sem distorção, uma imagem que cura. Você não está diante do Pai que te feriu, está diante do Pai que se inclina sobre você, te acolhe e canta sobre você. No Hémero, des, calará de amor. A 4ª afirmação de Sofônias é tão terna que quase parece impossível estar escrita assim. Diz, calará de amor. E só essa frase já é suficiente para você se sentar um momento e respirar diferente. Porque você vem de um mundo onde quase todo mundo fala demais. Falam as notícias, fala o medo, fala a culpa, fala a memória, falam as perguntas que não te deixam dormir. E às vezes você também fala, mas a partir da ferida, da pressa, da necessidade de entender tudo agora. Por isso, essa frase chega como água sobre uma testa quente. Calará de amor, como se Deus te dissesse, filho, filha, há momentos em que não vou te responder com explicações. Há momentos em que não vou te dar um discurso. Há momentos em que não vou resolver a tua angústia com uma frase longa. Há momentos em que simplesmente vou estar com você em silêncio. E esse silêncio não será vazio, será amor. Porque há silêncios que assustam. Você os conhece. O silêncio da mensagem que não chega. O silêncio da ligação que ninguém retorna. O silêncio da casa quando alguém foi embora. O silêncio da madrugada quando a alma começa a fazer perguntas para as quais você não tem resposta. E também existe aquele outro silêncio, o que muitas vezes você atribui a Deus e dói. Senhor, por que não me respondes? Por que não me explicas? Por que não dizes nada? Mas Sofônias vem te ensinar que nem todo silêncio é abandono, nem todo silêncio é distância, nem todos silêncios que não são ausência. São amor denso. São o silêncio de um pai que não está te ignorando. Está te sustentando tão perto que já não precisa levantar a voz. Pense em uma criança chorando inconsolável. Há momentos em que explicar não serve. Dizer vai ficar tudo bem não basta. Dar razões não a acalma. O que realmente a alcança é alguém pegá-la no colo, apertá-la contra o peito, passar a mão nas costas e ficar ali, sem sermão, sem pressa, sem ruído. Só presença. É isso que Deus faz com você muitas vezes. Você quer respostas e Ele te dá abrigo. Você quer um mapa e Ele te dá o seu peito. Você quer entender por que aconteceu. Por que seu pai foi embora? Por que seu filho adoeceu? Por que o casamento se quebrou? Por que te traíram assim? E Deus, antes de te explicar algo, te envolve com uma ternura que a sua mente não sabe traduzir. Não é que Ele se foi, é que está calando de amor. E aqui a beleza fica ainda mais profunda, porque algumas traduções dizem, te renovará com o seu amor. Outras dizem, te acalmará com o seu amor. E você não precisa escolher uma e descartar as outras, porque as 3 se abraçam. Deus cala de amor, Deus renova com amor, Deus acalma com amor. Há noites em que o amor dele te silencia por dentro, como se apagasse um quarto cheio de vozes. Há manhãs em que o amor dele te renova, como se devolvesse forças que você nem sabia que ainda estavam aí.
E há momentos em que o amor dele te acalma, não porque a tempestade já terminou do lado de fora, mas porque algo deixou de tremer por dentro. Lamentações 3, versículos 22 e 23, diz isso a partir de um lugar de ruínas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Veja que coisa preciosa, novas, não recicladas, não gastas, não repetidas por obrigação, novas. Ontem ele te amou e não se cansou. Hoje ele te ama e não vem desgastado. Amanhã ele vai te amar com a mesma frescura do primeiro dia. O amor dele não se acostuma com você. Não te olha dizendo, de novo você com isso. Não suspira com impaciência quando você volta cansado, confuso ou quebrado. A cada manhã, a misericórdia dele vem ao teu encontro como se ainda tivesse todo o entusiasmo do céu para te abraçar. É como aquele cobertor pesado ao pé da cama da avó, desses que não eram elegantes, mas eram fiéis. Quando fazia frio, colocavam sobre você e aquele peso não esmagava, acalmava. Era um peso bom, um peso que dizia ao corpo, agora você pode descansar. Assim é o amor do Pai. Um peso que não sufoca, aquece. Um peso que cai sobre os teus ombros cansados e diz à tua alma, você já não precisa continuar tremendo sozinha. E quando Deus coloca esse cobertor sobre você, nem sempre diz algo. Às vezes, Ele apenas te olha. Às vezes, Ele apenas fica. Às vezes, Ele apenas te cala de amor. Isaías 66:13 confirma isso com uma imagem ainda mais íntima. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Aí está Deus outra vez, não discutindo com a tua dor, não minimizando, não apressando, consolando, aproximando-se da parte mais vulnerável de você sem exigir compostura, sem pedir que você pare de chorar rápido, sem te envergonhar por sentir tanto. Por isso, nesta semana, faça algo diferente. Quando orar, não chegue correndo com a lista. Não comece pedindo. Não tente preencher cada segundo com palavras. Fique 10 minutos em silêncio diante dele. Apenas estar, como um filho sentado ao lado do pai no sofá, sem necessidade de explicar nada. E quando esse silêncio te incomodar, não fuja imediatamente. Talvez ali mesmo, nesse lugar sem ruído, Deus esteja fazendo em você o que Sofonias prometeu. Está te calando de amor, te renovando com o seu amor. Respire e deixe esse silêncio te abraçar. No Emero 11, o abraço que não precisa de palavras. Há pessoas que sabem fazer muitas coisas diante de Deus, mas não sabem receber. Sabem pedir com urgência. Sabem servir mesmo estando cansadas. Sabem trabalhar para Ele, sabem organizar, sustentar, responder, ajudar, interceder, aguentar. Mas quando Deus se aproxima com ternura, quando não vem te pedir nada, mas te envolver com o seu amor, algo em você se incomoda, porque você aprendeu a se relacionar a partir do esforço. Então, se Deus canta sobre você, você começa a trabalhar para merecer esse canto. Se Deus te cala de amor, você começa a buscar explicações. Se Deus diz que está no meio de você, você sai para procurá-lo como se ainda estivesse longe. E sem perceber, você transforma o amor em um projeto, não em um presente. Mas Sofonias 3:17 não é um versículo para produzir, é um versículo para receber. E receber, para uma alma que passou a vida inteira conquistando tudo, pode ser uma das obediências mais difíceis. Porque receber te deixa sem disfarce. Você já não pode se esconder atrás do serviço, nem da disciplina, nem da força, nem desse costume seu de ser quem sustenta todos. Receber te obriga a vir com as mãos vazias. E isso dá medo. Dá medo. Porque você sente que se parar de fazer, de resolver, de explicar, de correr, então perde o valor.
Mas Deus não te chamou esta noite para produzir uma versão melhorada de você. Ele te chamou para estar, apenas estar, sem tarefa, sem relatório, sem plano de melhoria, sem esse hábito interior de se apresentar sempre útil, sempre forte, sempre pronto. Apenas estar diante dele como um filho que finalmente deixa de ficar em pé firme e se permite encostar a cabeça. Pense em um bebê nos braços da mãe. Ele não entende nada do que acontece ao redor. Não sabe como a casa funciona. Não sabe quem pagou a conta, quem resolveu o problema, quem planejou o dia de amanhã. E ainda assim está em paz. Por quê? Porque não precisa entender tudo para descansar. Basta estar sustentado. Ou pense em um idoso sentado na varanda. Ao cair da tarde, já não corre. Já não precisa provar nada. Já não persegue o dia, apenas se senta e recebe a luz, ou pense em uma criança anhada no colo do pai durante um filme. Não está fazendo nada importante, não está produzindo nada, não está provando que merece ficar ali. Simplesmente está. E justamente aí, nessa quietude sem mérito, há paz. É isso que Deus está te oferecendo esta noite. A permissão santa de parar de fazer, a permissão de começar a receber. Quando uma criança chora inconsolável, uma mãe sábia nem sempre explica. Não faz um discurso sobre a vida, não apresenta argumentos organizados. Ela abraça. E o abraço diz o que as palavras não conseguem dizer. Estou aqui, não vou embora, não vou te soltar. É isso que Deus faz com você. Sofonias diz que ele te cala com seu amor, não com argumentos, não com provas, não com uma conferência, com amor, como um abraço que não precisa falar. Há abraços que têm mais verdade do que 1000 respostas. Há presenças que arrumam por dentro o que ainda não se resolveu por fora. E talvez isso seja exatamente o que a sua alma mais precisava há anos. Não mais uma instrução, mas um abraço. Deuteronômio 33:12 diz algo precioso. O amado do Senhor habitará seguro junto a ele. Ele o protegerá sempre. E entre os seus ombros descansará. Entre os seus ombros. Que imagem íntima, a altura exata de um abraço. A proximidade de alguém que não só permite que você esteja, mas te cobre. Não diz que o amado do Senhor viverá apressado perto dele. Não diz que habitará ansioso, nem se esforçando, nem se justificando. Diz seguro, perto, coberto, entre os seus ombros, como se o próprio Deus abrisse um espaço para você na parte mais segura da sua presença. E você precisava ouvir isso, porque quase sempre é o forte. É quem dá, quem resolve, quem consola, quem organiza, quem não se quebra diante dos outros, quem continua mesmo quando por dentro já não pode mais. E ninguém te deu permissão para baixar os ombros. Ninguém te disse que você também podia ser sustentado. Hoje, o céu te diz isso. Deixe de ser o forte por um momento. Não para se entregar ao amor. Deixe que alguém mais forte que você te sustente. A sua alma esperou por isso por muito tempo. Se você está sozinho agora, cruze os braços sobre o peito, como um abraço em si mesmo. Faça isso sem vergonha. Feche os olhos por um momento. E imagine que Deus está te abraçando por trás. Não diga nada, não peça nada, não explique nada, fique assim por um minuto. Apenas recebendo, apenas se deixando cobrir, apenas se deixando amar. E se algo em você quiser voltar a fazer, a pensar, a resolver, volte devagar para o abraço. Porque por um momento você deixou de ser o forte. E o céu respirou aliviado. Nua mero dose, se regozijará sobre ti com cânticos. E agora, você chega à frase mais incrível de todo o versículo, a mais difícil de processar, a mais terna, a mais ousada. Diz assim: se regocijará sobre ti com cânticos. Leia outra vez por dentro, com cânticos. Sobre ti, Deus canta sobre você. Não apenas fala com você, não apenas te olha, não apenas te protege.
ele canta. E se essa verdade não quebra algo dentro de você, é porque ainda não a deixou descer até o lugar onde você mais se sentiu esquecido. Porque uma coisa é imaginar Deus ouvindo o seu canto. Outra coisa é imaginar Deus se tornando Ele mesmo o cantor. O Deus a quem os anjos adoram. O Deus diante de cujo trono os serafins clamam Santo, Santo, Santo. Esse mesmo Deus, nesta palavra, se inclina sobre a sua vida e entoa uma canção. E não é uma canção genérica, não é um hino lançado ao ar, como quem canta para todos, sem olhar para ninguém. É sobre você, sobre a sua história, sobre o seu noites, sobre as suas feridas, sobre essa parte de você que ninguém soube nomear direito. Talvez por anos você tenha vivido com a sensação de que a sua vida só produz ruído, obrigações, contas, notícias, ligações, preocupações, passos apressados, portas que se abrem e se fecham. Mas, sobretudo, esse ruído existe uma melodia mais alta, mais profunda, mais antiga do que o seu cansaço. E essa melodia sai do coração de Deus. Ele não te olha com um sorriso educado, desses que se dão por cortesia. Ele se alegra sobre você, se move em amor, se alegra com força, como se a sua existência produzisse nele um gozo que não consegue ficar parado. Pense em uma mãe sentada à beira da cama quando o filho está com febre. A casa está escura, a luz pequena está acesa, o pano frio repousa sobre a testa quente. E enquanto a criança meio dorme, meio chora, ela canta baixinho. Nem sempre canta uma letra completa. Às vezes é só uma melodia. Um sussurro cantado, um balanço suave que diz ao corpo doente: não tenha medo, eu estou aqui. Não vou sair do seu lado. A criança talvez não entenda a letra. Talvez amanhã nem se lembre. Mas enquanto aquela canção soa, algo dentro dela descansa. Assim Deus está com você esta noite. Enquanto o mundo gira rápido. Enquanto as notícias fazem barulho. Enquanto a economia sobe e desce. Enquanto os seus pensamentos tentam se levantar de novo. Ele está sentado à beira da sua cama. E sobre a sua cabeça há uma canção que nem sempre você ouve com os ouvidos, mas a sua alma reconhece, porque você foi feito para essa canção. Davi percebeu algo disso quando escreveu no Salmo 32:7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cercas de cânticos de livramento. Cânticos de livramento. Não apenas resgate, não apenas saída, cânticos. E no Salmo 42:8 disse: de dia o Senhor ordena a sua misericórdia e de noite a sua canção está comigo. De noite, justamente quando a alma fica mais frágil, justamente quando a casa se cala e o coração começa a falar alto demais, de noite a sua canção está com você. Não depois que você se acalmar, não depois que tiver fé perfeita, não depois que entender tudo. No meio da noite. E talvez essa parte toque você de um jeito especial, porque há anos ninguém canta algo que seja realmente seu. No seu aniversário, cantam a mesma música de sempre. Na igreja cantam hinos lindos, sim, mas compartilhados. Na vida diária, quase ninguém compõe algo para sua história concreta, para suas lutas concretas, para suas lágrimas que ninguém viu, para a sua forma de sustentar outros quando ninguém sustentava você. Mas Deus, sim, Deus tem uma canção com o seu nome dentro. Tem a sua história nos versos, tem as suas estações, os seus invernos, os seus retornos, os seus pequenos atos de amor que ninguém aplaudiu. Tudo isso está na canção que ele entoa sobre você, mesmo que você não a ouça por completo, mesmo que ainda não a entenda. A sua alma a conhece, por isso quero que você faça algo simples, mas profundo. Feche os olhos por um momento, de verdade. Coloque as mãos sobre o peito e por um minuto não tente produzir nada. Não componha você a canção. Não force a sua mente a imaginar demais. Apenas se abra, fique quieto.
e deixe a alma lembrar o que o céu já sabe, o Deus a quem todos os anjos cantam. Canta sobre você. E enquanto você dorme, enquanto você chora, enquanto você continua sendo curado, Ele não para de cantar. Ele tem uma canção com o seu nome, meu menino, minha menina. Ele começou antes de você nascer. E esta noite, mesmo que tudo ao redor pareça ruído, sobre a sua vida continua soando amor puro. E se agora você se pergunta quando essa promessa de Sofônias se cumpriu, quando esse canto de Deus foi ouvido tão de perto na história humana, prepare-se, porque o canto de Deus não ficou guardado em um pergaminho antigo. O canto de Deus se aproximou mais do que você imagina. O canto de Deus se fez carne. Número 3. O pai que cantou em Belém. 600 anos depois de Sofonias escrever essa promessa tão difícil de acreditar, numa noite fria, em uma pequena cidade que quase ninguém escolheria para mudar a história, o céu fez algo que parecia reservado apenas para a eternidade. Cantou. Belém estava escura, silenciosa, humilde, sem grandeza humana. Não havia palácios, não havia aplausos, não havia tronos dourados. Havia um casal cansado, uma manjedoura, alguns pastores acordados no campo e um menino recém-nascido. E de repente, Lucas 2, 13 e 14 diz que apareceu com um anjo uma multidão das hostes celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas. O céu se abriu e cantou. Como se Sofonias tivesse deixado uma porta entreaberta e séculos depois, essa porta finalmente se escancarasse. O cântico de Deus já não estava apenas escrito em tinta, agora estava ecoando sobre a terra. E isso não foi apenas um detalhe bonito de Natal. Foi um sinal imenso. Foi como se o Pai dissesse: o que prometi em Sofônias não foi esquecido. O que declarei sobre o meu povo continua vivo. O Deus que canta sobre os seus já começou a fazer a sua canção ser ouvida na história. E observe sobre quem esse canto caiu primeiro. Não sobre os sábios de Jerusalém, não sobre os religiosos acomodados, não sobre os importantes. Caiu sobre pastores pobres, gente ao relento, gente com um cheiro de noite, gente comum. Isso já revela algo do coração do Pai. Quando ele canta, não começa pelos palcos, começa pelos que estão acordados na escuridão, começa pelos que estão no campo, começa pelos que ninguém estava olhando. Mas o canto não terminou em Belém. 30 anos depois, o céu voltou a se abrir, desta vez não sobre uma manjedoura, mas sobre um rio. Jesus entrou no Jordão para ser batizado. Saiu da água, e Mateus 3,17 diz que uma voz dos céus declarou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escute bem essa voz. Aí está novamente o deleite. Aí está novamente o gozo. Aí está novamente o Pai pronunciando amor sobre alguém de forma tão clara que a alma treme ao ouvir. Aquilo que Sofônias anunciou em uma frase, o Pai fez soar em alta voz sobre Jesus: Meu filho amado, em quem me comprazo. Não simples aprovação, prazer, deleite, gozo do Pai repousando sobre o Filho. E aqui está a parte que precisa te sustentar nesta semana, quando a culpa tentar te prender de novo. Efésios 1,6 diz que você e eu somos aceitos no amado, não aceitos por esforço, não aceitos por desempenho, não aceitos por comparação com outros. No amado, isso significa que, quando você está em Cristo pela fé, o Pai não te vê como um estranho tolerado na porta. Ele te vê dentro do Filho. Ele te vê coberto pelo amado. Ele te vê alcançado pela mesma voz que desceu sobre Jesus no Jordão. Aquilo que o Pai sente por Cristo agora alcança você, porque você está nele. O deleite, o gozo, o prazer, o canto, não porque você mereceu, mas porque foi colocado pela graça dentro do Filho amado. E se você quiser ver Sofônias 3,17 caminhando sobre a terra, não precisa ir apenas a Belém ou ao Jordão. Também pode vê-lo correndo por um caminho de poeira em Lucas 15. Um filho saiu de casa,
quebrou tudo, desperdiçou tudo, chegou ao fundo do poço e, quando decidiu voltar, nem vinha pensando como filho. Vinha ensaiando um discurso de empregado. Mas o pai o viu de longe, correu, lançou-se ao seu pescoço, beijou-o e depois ordenou festa, música, banquete, restauração. Esse pai é Sofonias em movimento. O pai que não espera de braços cruzados para te humilhar, o pai que corre, o pai que abraça, o pai que transforma o retorno em canção. Talvez por isso esta parte toque uma ferida muito concreta em você. Porque há alguém que você ama e que se afastou. Um filho, uma filha, um irmão. Alguém por quem você orou tantas vezes que até tem medo de voltar a ter esperança. Cada vez que o celular toca tarde, o seu corpo se contrai. Cada vez que pensa nessa pessoa, mistura amor com culpa, oração com medo. Mas escute isto. O pai que correu ao encontro do pródigo não se cansou de correr. O cântico de Sofonias também está soando sobre aqueles que ainda estão longe, mesmo que não saibam, mesmo que hoje não ouçam, mesmo que você ainda não veja nada. Faça algo simples e santo. Com isso, escreva o nome dessa pessoa em um papel. Coloque-o debaixo da sua Bíblia em Sofonias 3. E todas as manhãs, ao passar por ali, diga em voz alta: Pai que corre, corre também por esse nome. Porque o cântico de Sofonias se fez carne e se chamou Jesus. E se o cântico se fez carne, então ainda pode entrar nas histórias que você considerava perdidas. Mas agora vem outra pergunta. Se Deus continua cantando, por que tantos não ouvem? Não porque Ele tenha parado de cantar, mas porque há muito ruído ao redor. E é aí que entramos agora. No Emero 14, aprenda a baixar o volume do ruído. O mundo canta para você o dia inteiro, mesmo que você nem sempre perceba. Você acorda e antes de colocar os pés no chão, já existem vozes querendo dizer quem você é, o que te falta, o que deveria temer, o que deveria comprar, o que deveria resolver hoje mesmo. Você abre o Instagram e o algoritmo canta. Você não é suficiente. Olha como outros conseguiram. Olha como outros avançam. Você abre o WhatsApp e outra melodia entra por baixo da pele. Alguém precisa de você agora. Alguém espera a resposta agora. Alguém exige algo de você agora. Você liga a televisão ou lê as notícias e o canto muda de tom, mas não de pressão. Há motivos para ter medo. O mundo está tremendo. Prepare-se, corra, defenda-se. O dia inteiro, sem parar, frequências disputando o ouvido da sua alma. E no meio de tudo isso, o canto de Deus continua soando. Mas muitas vezes você já não o ouve. Não porque Deus tenha se calado. Não porque tenha deixado de cantar sobre você. Não porque Sofonias tenha inspirado. Mas porque o volume do mundo subiu tanto que acabou abafando o canto do céu. E é aí que esta palavra se torna prática, porque não basta se emocionar por um momento e dizer que lindo. A pergunta real é: como aprender a ouvir? Como baixar o ruído suficiente para voltar a reconhecer a voz que te conhece desde antes de nascer? Como abrir espaço em uma vida cheia de pressa para perceber o canto de Deus por baixo do barulho do mundo? Primeiro, você precisa de silêncio intencional todos os dias, não uma hora, se você não tem. Não uma façanha espiritual para depois se orgulhar. 15 minutos de verdade, sem celular, sem tela, sem música, sem fones de ouvido, sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Apenas silêncio. E sim, sua alma vai protestar no começo. Vai se sentir estranha, inquieta. Vai querer pegar o telefone. Vai inventar tarefas, porque se acostumou ao ruído como quem se acostuma a dormir com uma máquina ligada ao lado da cama. Mas, se você perseverar por alguns dias, algo começa a acontecer. Você começa a ouvir pensamentos que estavam enterrados. Começa a perceber cansaços que tinha disfarçado.
Começa a distinguir a ternura de Deus por baixo do trânsito interior. Salmo 46:10 diz na ordem certa: aquietai-vos e sabai que eu sou Deus. Primeiro a quietude, depois o conhecimento, sempre assim. Segundo, leia os salmos em voz alta, não apenas com os olhos, não rápido, enquanto toma café e pensa em outra coisa, em voz alta. Porque quando você lê assim, sua própria voz se torna o eco do canto de Deus. O que antes parecia uma ideia em uma página, de repente entra pelos seus próprios ouvidos e volta ao seu coração com outro peso. Às vezes, você não precisa de uma revelação nova. Precisa ouvir com a sua própria boca uma verdade antiga, dizê-la, ouvi-la, deixar que ressoe dentro. A voz tem memória, e quando você lê a Escritura em voz alta, sua alma começa a se afinar outra vez. Terceiro, cante. Sim, cante. Mesmo desafinando, mesmo com vergonha, mesmo achando que não sabe. Cantar faz algo à alma que apenas ouvir não consegue. Quando você canta, deixa de ser apenas receptor do ruído e se torna participante do céu. Você não precisa montar um concerto na sala. Basta um refrão simples, um salmo, uma melodia suave enquanto lava a louça ou enquanto encerra o dia. O canto organiza por dentro coisas que o pensamento sozinho não consegue organizar. E se Deus canta sobre você, não é estranho que uma das formas de voltar a ouvi-lo seja responder também cantando. Quarto, aprenda a descansar um dia inteiro por semana. Não por religião, não por legalismo, por amor. Um dia em que você não produz nada importante, em que não se mede pelo que avançou, em que não enche cada minuto com tarefas, pendências e telas. Um dia para estar, para respirar, para parar de provar. E é justamente aí que muitas vezes a alma ouve o que durante a semana não conseguiu ouvir. Porque o canto de Deus nem sempre entra por uma porta agitada. Muitas vezes entra quando você finalmente para de correr. É como descer à praia ao amanhecer. O mar estava ali a noite inteira. Não apareceu com você, não começou a existir. Quando você chegou, já estava. Mas ao amanhecer, sem tanta gente, sem caixas de som, sem vendedores, sem gritos, você o ouve diferente. Ouve a onda completa, ouve o ritmo, ouve a respiração da água. Ao meio-dia, o mar continua ali, mas o ruído humano o encobriu. Assim acontece com o canto de Deus sobre a sua vida. Ele não deixou de soar, mas você precisa amanhecer por dentro para ouvi-lo. Talvez você tenha passado anos fazendo multitarefa espiritual. Ora enquanto corre para o trabalho, lê um capítulo enquanto toma café da manhã. Pensa em Deus enquanto responde mensagens. Dá palavra a outros enquanto você continua vazio. E depois se pergunta por que não sente nada. Talvez Deus não esteja pedindo mais tempo. Talvez esteja pedindo atenção, presença, um pedaço real de você, não os restos do que sobrou do seu dia. Então amanhã, se amanhã for sábado ou domingo, dê a si mesmo 30 minutos de verdade. Sem celular, sem televisão, sem notificações. Caminhe no pátio, se tiver um. Sente-se na varanda, se tiver. Ou simplesmente fique na sala com uma xícara de café nas mãos. Não ore necessariamente. Não encha o espaço com palavras por nervosismo. Apenas escute. O canto está soando há séculos. Deus não aumentou o volume. Você é quem precisa abaixar o ruído. E antes de terminar, deixe-me dizer algo mais. Porque, nesta noite específica, esta sexta-feira, Deus está convidando você a fazer algo que sua alma não faz há muito tempo. E é mais simples do que você imagina. Número 15. Esta noite, entre no descanso. Deus criou o descanso antes de criar o trabalho. Isso já deveria te dizer algo profundo sobre o coração do Pai. Antes que existissem as tarefas, as jornadas longas, o suor, o cansaço, as contas, as pendências, já existia o descanso como ideia de Deus.
O sétimo dia não apareceu como prêmio para o homem que rendeu bem. Apareceu como um presente santo que saiu do coração de um Deus que sabe que uma criatura não pode viver bem se nunca aprende a parar. E por isso, esta noite, você não está sendo convidado apenas a dormir algumas horas a mais. Amanhã, você está sendo convidado a entrar no descanso de Deus, a atravessar uma porta invisível que sua alma já precisava há muito tempo, não para preguiça, não para evasão, não para se desconectar da vida por cansaço bruto, para algo mais profundo, para repousar nele. Hebreus diz de uma forma preciosa: resta um descanso para o povo de Deus. Resta. Ainda está disponível. Ainda continua aberto. A porta ainda não se fechou. E hoje, que é sexta-feira, essa palavra tem um sabor especial. Porque a sexta-feira é o limiar, é o momento em que a semana termina de repente por fora, mas por dentro você continua correndo um pouco mais. O corpo se senta, mas a mente continua de pé. O trabalho acabou, mas a preocupação não assinou a saída. Os filhos já dormem, mas a alma continua fazendo contas. E no meio disso, Deus se aproxima e não te diz: corre mais um pouco, esforça-te mais, prova mais. Ele te diz: entra no descanso. Porque o cristianismo não é a religião do esforço infinito, não é a religião do ombro sempre tenso, não é a religião da mochila eterna, é a fé em um Messias que desde a cruz disse: está consumado. Consumado, terminado, cumprido, feito. E essa palavra muda tudo, porque se ele terminou, você não precisa viver como se tudo ainda dependesse da sua força. Se ele consumou a obra, sua vida já não se sustenta na sua capacidade de aguentar mais pressão. Ele terminou. Você entra. Isso é o descanso. Não fingir que não há problemas, mas deixar de viver como se você fosse o salvador de tudo. Por isso, quando você desligar este vídeo, esta noite, eu não vou pedir que você encha uma folha com novos propósitos. Não vou colocar mais um peso espiritual sobre você. Não vou dizer que amanhã você comece uma rotina perfeita, que acorde em um horário impossível, que se torne de repente uma pessoa sem cansaço. Não, você já carrega peso demais. O que eu vou te pedir é o contrário. Solte. Solte a mochila. Solte a lista do que não deu certo esta semana. Solte a culpa por aquela conversa. Solte o pensamento que não te deixa descansar. Solte a necessidade de resolver esta noite o que só Deus pode sustentar no tempo. Solte o ressentimento, a defesa, a exigência consigo mesmo. Solte o que não te pertence. Pense em algo tão cotidiano que quase passa despercebido. Você chega em casa depois do trabalho, depois do trânsito, depois do mercado, depois do ruído, e assim que cruza a porta faz uma coisa antes de muitas outras: deixa a mochila no chão. Às vezes nem percebe, mas esse gesto tem algo de santo, porque só quando você solta, respira diferente. Só quando solta, o corpo entende: cheguei. A sexta-feira é essa porta para sua alma. Deus está te esperando do outro lado dizendo: solte aqui, você chegou. Já não precisa se carregar. Meu amor é o chão onde você finalmente pode deixar o que vem arrastando. Mateus 11:28 continua soando com a mesma ternura com que Jesus o pronunciou pela primeira vez. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Não diz que vai te apressar, não diz que vai te avaliar primeiro. Diz: eu vos darei descanso. Esse convite continua aberto esta noite. Para você, para a sua sexta-feira cansada, para os seus ombros cheios, para essa parte de você que não teve tempo de sentir durante a semana e agora começa a desabar um pouco por dentro. E escute bem, você não pode chegar ao domingo sem ter descansado o sábado. Não pode chegar à alegria da ressurreição sem passar pela obediência do repouso. Há pessoas que querem ressurreição sem descanso, vitória sem repouso, domingo sem sábado.
Mas a alma não foi feita assim. Ela precisa soltar na sexta, repousar no sábado, e então pode receber o domingo como presente, não como uma meta forçada. Então, antes de dormir, faça um gesto pequeno, nada complicado. Coloque suas mãos abertas, palmas para cima, sobre a cama. Olhe para elas por um segundo, se quiser. E diga apenas isto: esta semana é tua, Pai. Eu descanso. Não longo, não elaborado, não perfeito. Só isso. E deixe essas palavras descerem até o fundo, porque hoje há tempo. Hoje você pode soltar. E enquanto você dorme, enquanto finalmente baixa a mochila, enquanto entra no descanso, como uma criança entra na casa do Pai, Deus continua fazendo o que te prometeu desde o princípio. Continua no meio de você. Continua cuidando de você. E continua cantando sobre você. No início deste vídeo, eu te disse que você não estava aqui por acaso, que havia uma frase guardada desde 2600 anos para esta noite exata. E agora, antes de nos despedirmos, eu a repito mais uma vez, não como informação, mas como abrigo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Ele salvará, se alegrará sobre ti com alegria, se calará de amor, se regozijará sobre ti com cânticos. 5 promessas, 5 verdades, uma só realidade sobre a sua vida. Esta noite, Deus está aqui, Deus é poderoso. Deus se alegra sobre você. Deus te silencia com seu amor. Deus canta sobre você. Não quando você for melhor, não quando consertar tudo. Agora. Por isso, não vou te deixar mais tarefas, apenas uma prática pequena e santa. Esta noite, antes de apagar a luz, coloque uma mão sobre o peito e diga 3 vezes, devagar, com pausas, como se diz algo verdadeiro: Deus canta sobre mim. Uma vez pelo seu presente, Deus canta sobre mim. Uma vez pelo seu passado, Deus canta sobre mim. Uma vez pelo seu futuro, Deus canta sobre mim. E durma com essas 4 palavras sobre o coração. E agora repita comigo, se puder, em voz alta: eu sou o deleite do Pai. Deus está no meio de mim. Ele é poderoso e me salva. Hoje recebo sua ternura. Ele se alegra sobre mim com alegria, me silencia com seu amor e canta sobre mim com cânticos. Eu não preciso merecer o seu canto. Ele já está soando sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai do céu, obrigado porque hoje me lembraste quem tu és. Obrigado porque não estás irado comigo. Estás cantando sobre mim. Obrigado porque és o guerreiro poderoso que luta por mim. Esta noite, quero descansar no teu amor. Quero ouvir o teu canto. Quero parar de tentar merecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Receba agora esta bênção. Que o Senhor teu Deus, que está no meio de ti, te guarde neste fim de semana. Que o seu rosto resplandeça sobre ti e te dê ternura. Que levante sobre ti o seu cântico e te dê paz. Descansa, filha. Descansa, filho. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Deus canta sobre mim. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso esta noite. Deus te abençoe. Paz.